E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no dia 1º de maio, uma tarde de segunda-feira, feriado, e eu quero aqui em poucas palavras conversar com vocês sobre um assunto direcionado à igreja da Galácia, em que Paulo escreve aos Gálatas. Lá no capítulo 6 e versículo 17 somente. Versículo 17 diz assim: Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, quando escreve o capítulo 6, direcionado à igreja da Galácia, Paulo ele vai escrever diretamente para os irmãos, mas porém focalizando um grupo de pessoas interno dentro da própria igreja. A gente sabe que a igreja cristã, a igreja em todos os aspectos, ela sofre perseguições, ela sofre oposições, pessoas se opondo a ela de todos os meios. A gente vai ver algumas igrejas, como a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, que foram igrejas que teve algumas perseguições externas, ou seja, as perseguições que vieram de fora para dentro. Poderíamos citar pelo menos 2 exemplos, como os gnósticos e também os filósofos gregos da época. Eles sempre combatiam com a igreja cristã, querendo colocar a razão, querendo colocar o saber, o conhecimento acima até de Deus. Só que a carta em que Paulo escreve aos Gálatas, Paulo ele vai confrontar pessoas dentro da própria igreja, pessoas que estão conversos, que se converteram ao cristianismo. E aqui no capítulo 6, quando você for analisar o contexto, você vai ver que está tendo um embate entre um grupo de pessoas em detrimento aos demais. A gente vai ver então que Paulo ele escreve direcionado para a igreja no sentido geral, mas focalizando esse grupo de pessoas que estava confrontando de alguma forma os ensinos e até comprometendo a doutrina de Deus. E esse grupo de pessoas é conhecido como judaizantes. Os judaizantes é nada mais, nada menos do que judeus que saíram do judaísmo e se converteram ao cristianismo. Só que eles são chamados de judaizantes porque eles saíram do judaísmo, se converteram ao cristianismo e trazeram consigo alguns rituais ou alguns costumes judaicos para dentro da igreja cristã. E além desses judaizantes trazer consigo esses costumes, eles queriam obrigar os novos conversos não judeus a também guardar os costumes. E um dos costumes, um dos rituais do judaísmo que eles queriam obrigar outras pessoas a guardar é justamente a circuncisão. Porque a circuncisão é a maior marca entre o povo hebreu em que Deus fez com Abraão. Porque lá no Antigo Testamento, na primeira aliança, Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo que Abraão deveria tomar todos os meninos machos do povo hebreu e circuncidá-los eles ao 8º dia. E essa circuncisão seria uma marca, seria uma marca registrada da aliança em que Deus fez com o nosso pai Abraão. Então a circuncisão era uma marca registrada entre Deus e Abraão, lá na antiga aliança. E os judaizantes queriam obrigar os novos conversos não judeus a guardar também essa marca. É por isso que Paulo cita o versículo 17, que ninguém deveria importunar ele, porque ele traz em seu próprio corpo as marcas do Senhor Jesus. Porque quando a gente lê o contexto antes do versículo 17, a gente vai perceber que Paulo ele deixa claro para os judaizantes que o importante de agora em diante, através do cristianismo, o importante para Deus não é a circuncisão, e muito menos a incircuncisão, e sim o novo nascimento.
Então Paulo fala, olha, Deus não está importando com circuncisão nem circuncisão, porque a verdadeira circuncisão é aquela que vem de dentro, é aquela que vem do coração, e não aquela externa. E Paulo então combate essas questões. E aí no versículo 17 ele diz que ele traz consigo no seu próprio corpo as marcas do Senhor Jesus. A gente sabe que Paulo ele foi o maior implantador de igreja. Ele foi o maior missionário da igreja cristã em todos os tempos. E Paulo, por ser um grande homem de Deus, um grande evangelista, um grande missionário, ele teve perseguições, né, de todos os lados. Ele vai escrever, né, em uma de suas cartas que ele sofreu uma quarentena de açoite menos um. Porque, né, ao pregar o evangelho, ao expor, né, Jesus aos povos, principalmente entre os judeus, né, e os gentios depois, posteriormente, a Bíblia vai dizer que os romanos perseguiam os cristãos. E Paulo então sofreu, né, vários açoites. E então, com certeza, esses açoites deixaram marca no seu próprio corpo. E essa marca no corpo de Paulo, né, por causa da pregação do evangelho, ela arremete a sua lembrança, ela remete as suas marcas a Cristo Jesus. É interessante a gente falar sobre marca, né, sobre cicatriz, porque a cicatriz, ela nos traz lembranças. Eu tenho duas cicatrizes no meu corpo. Eu tenho uma aqui no meu braço e eu tenho uma aqui abaixo do umbigo. A do braço, né, eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. Foi quando eu caí em uma marquise alta, fiquei pendurado e aí rasgou. Então, todas as vezes que eu olho para essa cicatriz, ela me traz uma lembrança. E essa também aqui perto da barriga foi uma cirurgia que eu fiz de apêndice. Então, todas as vezes que eu olho no espelho e vejo a cicatriz, ela me arremete a um tipo de lembrança, né? E Paulo, todas as vezes que via as suas marcas, por causa da pregação do evangelho, ele lembrava de Jesus. Por isso que ele fala, eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. É óbvio, né, que Paulo, ele não somente, né, recebeu marcas físicas, né, ele recebeu também marcas psicológicas, marcas emocionais, né, por causa da pressão, né, da oposição. Tanto que em uma das suas cartas, né, ele entrega um tal de Alexandre o Latoeiro, ele entrega a ele o destino dele, né, à vida, ao inimigo e assim por diante, porque esse tal Alexandre Latoeiro causou muitos males emocionais para a vida de Paulo. E Paulo então entrega a ele, como se diz, eu lavo minhas mãos em relação ao Alexandre, porque ele me trouxe vários males, né, no sentido emocional. Então Paulo foi um homem que recebeu várias marcas, né, e essas marcas, né, arremete para Jesus. E aí Paulo escreve à igreja, né, da Galácia, dizendo que a maior marca que nós temos hoje é a marca da cruz. É a marca da cruz de Cristo. E trazendo para os dias atuais, nós sabemos que nós temos uma marca também. E essa marca que nós temos hoje é o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo garante que Jesus vai vir buscar a sua igreja, vai buscar cada um de nós. O Espírito Santo Deus garante, através do Espírito Santo na nossa vida, que ele vai vir nos buscar, né? Então, o Espírito Santo, ele é o penhor, ou seja, ele é a garantia, né, da nossa salvação. E a Bíblia diz também, né, que nós temos um selo, que é o selo do Espírito Santo. Então, eu quero deixar essa palavra, né, para todos nós, que nós temos uma marca registrada em nossas vidas, relacionada à nossa salvação. E essa marca se chama Espírito Santo de Deus. Ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. A nossa maior marca, né, é o Espírito Santo. Então eu deixo, né, essa mensagem para vocês, que nós venhamos trazer essa marca de Jesus em nossas vidas, que nós não venhamos perder essa marca, né, essa marca tão especial que é o Espírito Santo, tá? Então fica com Deus, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.